João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 10, diz assim: Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Essa foi uma oração de Jesus. O título aqui na minha Bíblia desse capítulo é A Oração Sacerdotal de Jesus, onde ele primeiro ora por ele, depois ele ora pelos discípulos, e depois ele ora por todos nós, ele, Jesus. E é ele tendo uma conversa, né? Fazendo uma oração ao Pai, a Deus poderoso. E nessa oração, ele pede para que nós sejamos um, assim como ele é com o Pai. E será que a gente tem conseguido isso? Será que a oração de Jesus ali não foi poderosa o suficiente? Imagina. Eu acho que a gente é que não entendeu a questão da unidade. Hoje pela manhã a gente falava sobre isso. A unidade não significa falar a mesma língua. A unidade não significa ter as mesmas revelações, ter os mesmos direcionamentos de Deus, porque a gente serve a um Deus que tem uma graça multiforme. Ele atende a cada um, ele trata com cada um de nós de acordo com a nossa individualidade. Não há como os seres humanos pensarem da mesma forma, porque cada um foi criado de um jeito. E ainda assim, filhos criados do mesmo jeito, dentro de uma mesma casa, com a mesma mãe e o mesmo pai, eles têm personalidades diferentes. Então, essa unidade, eu acho que a gente entendeu errado a partir do momento que a gente acha que de uma placa de uma instituição religiosa para dentro, ali as pessoas estão unidas. De uma outra placa para dentro, ali há um outro grupo unido. Mas interplacas não há unidade. Enquanto a gente não entender que essa unidade é que todos nós tenhamos o mesmo coração. Porque Jesus fala que para que eles sejam um, assim como nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três em um. Eles têm a mesma essência. Eles podem trabalhar de maneira diferente, mas o foco é o mesmo, o objetivo é o mesmo e a nascente, o sentimento deles é o mesmo. Eles são a bondade. Eles têm o mesmo desejo. Enquanto nós crentes, não entendermos isso, que dentro de cada, atrás de cada placa de uma instituição religiosa, precisa ser criado um grupo que tenha um coração igual ao de Deus, assim como Davi era conhecido, assim como Davi até hoje é conhecido, um homem segundo o coração de Deus, com um coração com os mesmos objetivos, com um coração que ama da mesma forma qualquer um, que respeita as pessoas, que recebe as pessoas, um coração que atrai, de tão bom que atrai as pessoas para essa bondade. Enquanto a gente não entender isso, essa oração de Jesus não foi atendida por completo. Não porque não tenha força para ser atendida, mas porque precisa de um passo nosso para poder entender isso. A nossa mente precisa ser renovada nessa palavra. A nossa mente precisa ser tratada pelo Espírito Santo para poder entender isso. Nós não somos diferentes. Para Deus, o que Ele espera de nós é que sejamos iguais, com o mesmo coração. A nossa diferença está no modo como a gente vai agir, na nossa personalidade, e Ele vai usar cada um de nós de acordo com essa personalidade, de acordo com a habilidade que temos. Cada um tem sua habilidade. Essa pluralidade é a riqueza do povo de Deus. Essa diversidade é a riqueza da humanidade. E a gente não pode fazer com que essa diversidade seja sinônimo de divisão.
A gente precisa transformar isso em unidade. A gente precisa aprender isso de uma vez por todas. Jesus, ele continua falando aqui na sua palavra. Essa oração é longa e todo o capítulo 17 é a oração de Jesus, falando a respeito de unidade. Eu te convido a, depois que você assistir esse vídeo, você leu o capítulo 17 inteiro, onde Jesus, numa conversa com Deus, numa oração, ele fala exatamente aquilo que é o nosso objetivo aqui na Terra, é o objetivo de Deus para nós aqui na Terra. O nosso objetivo não, porque ainda a gente está com o objetivo truncado. A gente está achando que um tem que ser melhor que o outro tem que ser maior que o outro, uns servem, outros são servidos. Enquanto isso tudo estiver embaralhado na nossa cabeça, a gente não vai conseguir ser um. A gente, por enquanto, está conseguindo ser um dentro de currais religiosos, né? Um curral com um grupo que se entende, com um grupo que fala a mesma língua, um outro curral com outro grupo que fala uma língua diferente. A gente ainda não entendeu o que é unidade. A gente está aqui para se complementar. A gente está aqui para se ajudar. Como eu sempre tenho dito aqui, para coexistir. A nossa existência não é sozinha. Um grupo, uma denominação, ela não está ali para viver sozinha, ela está ali para compartilhar da visão que tem recebido de Deus com os outros. E enquanto isso não acontecer, a gente fica ainda com essa arrogância de um ser melhor que o outro. Hoje a apóstola Larissa estava compartilhando um momento onde Elias estava sendo ameaçado por Jezabel e imaginou que de repente ele ia combater Jezabel, destruir Jezabel, mas não. Deus foi a Elias, fez com que Elias ungisse Eliseu, e Eliseu ungisse ao rei para que esse rei destruísse Jezabel. E o que quer dizer isso? O que tem a ver com unidade? Tem a ver que a unidade, ela promove o estabelecimento da vontade de Deus na Terra, independente de quem faça, independente de quem realize. O que Deus deseja é que a vontade dele se cumpra. Podia ter sido Elias, mas não foi Elias. Podia ter sido Eliseu, mas não foi Eliseu. Foi outro. O que importa é que a vontade de Deus seja estabelecida. O que importa é que o reino de Deus seja estabelecido. E o reino de Deus só será estabelecido na sua plenitude quando nós compreendermos o sentido de unidade do corpo de Cristo. Quando a gente tem unidade, além de estar fortalecido, a gente viabiliza o cumprimento da vontade de Deus. Plena, a plenitude da vontade de Deus na terra. E enquanto isso não acontecer, a gente não cumpre esse desejo de Jesus aqui nessa oração. O desejo dele, hoje pela manhã, até falando isso, eu até me emocionei. Jesus parar para orar por nós, para dizer, olha, que eles sejam um, assim como a gente é, assim como tudo que o Senhor tem é meu, tudo que eu tenho é teu, assim como a minha essência é a mesma da tua, então que eles sejam assim também. O quanto da tua essência é a mesma da minha. O quanto dos teus desejos são os mesmos que os meus. A gente ainda não está cumprindo essa unidade na plenitude. Será que os teus objetivos são os mesmos que os meus? No que se refere ao cumprimento e ao estabelecimento do reino de Deus? Ao cumprimento da vontade de Deus? A gente precisa ter o mesmo coração. O coração segundo o coração de Deus. E assim nós viveremos essa unidade que Jesus declarou ali nessa oração tão profunda que ele fez a Deus ali nessa oração sacerdotal. Que essa palavra possa fazer sentido para você de alguma forma. Eu peço, por favor, que você realmente leia o capítulo 17 do Evangelho de João, para que o Espírito Santo possa continuar falando com você, para que essa semente ela germine, dê frutos e se espalhe pela terra como sementes que ficam, sementes eternas, sementes que permaneçam.
E não há como não ser grato por uma oração dessa de Jesus Cristo. Não há como não ser grato a Deus pelo desejo dele de que sejamos um só. Hoje, vendo o mundo como está, a situação do mundo, a maneira como as pessoas se tratam, lidam umas com as outras, a impressão que dá é que isso é uma utopia. Mas pode ser uma utopia fora do centro da vontade de Deus. Fora, no mundo natural, pode ser uma utopia, e talvez seja. Mas no mundo espiritual, quando a eternidade é estabelecida na nossa vida, a unidade não é uma utopia. A unidade pode ser, sim, uma realidade. É só a gente permitir que o nosso coração seja quebrantado e refeito como um coração segundo o coração de Deus. Recebe essa palavra no teu espírito em nome de Jesus, para viver uma vida desejosa dessa unidade, uma vida de busca por essa unidade, a unidade que Jesus citou aqui nessa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?